sou doutora Eliane Moreno, dermatologista. Eu ajudo pessoas na prevenção, detecção precoce e tratamento do câncer de pele. Hoje eu vim falar do câncer de pele tipo melanoma. Ele é o terceiro mais comum, embora ele seja raro, e é um câncer de pele originado dos melanócitos, as células que colorem a nossa pele. O melanócito, ele é uma célula de muita velocidade de divisão. Então, quando o melanócito se torna um melanoma, esse câncer é um câncer agressivo, pois ele tem uma tendência de proliferar rapidamente e de infiltrar os órgãos. Existem alguns tipos de melanomas, que eu vou falar logo mais, mas o que eu quero enfatizar é que ele representa 3% dos cânceres de pele, mas ele é responsável por mais de 80% das mortes por câncer de pele. O principal fator envolvido na gravidade do melanoma é a espessura. E como todo câncer de pele, ele é um câncer multifatorial. Geralmente tem o fator ambiental, que é a questão da radiação solar, e eu vou falar já dos fatores de risco. Os fatores de risco principais são a pele e os olhos claros, a pessoa ter a presença de mais de 50 pintas normais no corpo ou mais de 5 pintas atípicas, que destoam do padrão que ela tem das demais, pintas grandes, muito coloridas. Se a pessoa tem história pessoal ou familiar de melanoma, aumenta a chance de ter, mesmo se a pessoa teve um câncer de pele não melanoma. Por exemplo, o câncer de pele do tipo carcinoma basocelular é o mais comum em todo o mundo, é o câncer de pele mais prevalente. Quem já teve um carcinoma basocelular tem 6 vezes mais chances de desenvolver um melanoma. Outros fatores de risco são a pessoa ser portadora de síndromes que facilitam ter melanoma, ou seja, síndrome do nevo atípico, síndrome do xeroderma pigmentoso, síndrome de Li-Fraumeni, que envolve também câncer de mama, e algumas outras síndromes que têm mutação genética, onde a maior associação é com câncer de pâncreas. E quem já teve, então, um melanoma tem que estar muito atento aos outros sinais que tem na pele, porque dentro de 2 anos é muito provável que essa pessoa venha a ter um segundo melanoma primário, ou seja, não decorrente do primeiro. Porque teve um, tem tendência de ter mais um. O que é muito importante? 70% dos melanomas, eles surgem, como a gente chama, de novo, ou seja, na pele que não tinha nada. É uma lesão onde não existia nada e desde a primeira célula maligna, ela já é um melanoma. Os outros 30% dos melanomas vêm de pintas pré-existentes. Então, as pessoas portadoras de pintas normais, até mesmo as pintas de nascença, porque 5% delas malignizam para melanoma, tem que estar atentas porque 30% dos melanomas estão associados a nevos melanocíticos pré-existentes, ou seja, pintas normais, sinais normais, que desencadeiam melanoma. Os tipos principais de melanoma são o extensivo superficial, que corresponde a 70% do total dos melanomas e acontece na faixa etária entre 40 e 60 anos de idade. O segundo tipo mais importante é o melanoma nodular. Ele incide numa faixa etária maior, que é acima dos 60 anos de idade, e como ele tem uma espessura maior, ele tem um crescimento mais rápido, por isso a espessura dele é maior quando a gente o encontra, e ele tem maior agressividade. O terceiro câncer de pele mais comum da linhagem de melanoma é o lentigo maligno melanoma. Ele vai incidir numa faixa etária ainda maior, que é acima dos 70 anos, e compreende as áreas de face, pescoço e dorso, porque está muito associado com queimaduras prévias. E um outro tipo de câncer de pele também prevalente, que é o melanoma acral, ele acontece em palmas das mãos e plantas dos pés. Ele corresponde a 5% dos melanomas e ele pode acontecer em qualquer faixa etária. E ele é um pouquinho diferente dos demais, ele é mais agressivo, ele é menos responsivo aos tratamentos e ele é menos relacionado à radiação. Então, esses são os tipos principais. Fora esses, tem muitos outros subtipos que são ainda mais raros.
embora o melanoma esteja ficando mais prevalente a cada ano que passa. A estatística nos últimos congressos que eu estive recentemente mostra que, como a gente tinha palestrantes americanos, a gente falou da estatística americana. 100 mil novos casos são esperados nos próximos 12 meses, e é a mesma estatística no Brasil. Nos próximos 12 meses são esperados 100 mil novos casos de melanoma. E tanto lá como aqui, infelizmente, é esperado que 8 mil pessoas aqui e 8 mil pessoas nos Estados Unidos morram de melanoma. O melanoma é um câncer agressivo, como eu falei no início, que ainda não tem tratamento para a cura definitiva. Tem tratamento para a sobrevida. Alguns casos, sim, terão cura, mas uma vez que a pessoa tem um melanoma, a chance de cura é encontrá-lo num estágio precoce, antes dele ficar espesso e poder atingir algum vaso linfático ou sanguíneo que possa dar metástases. O câncer de pele pode dar metástases, especialmente o melanoma. O que é a metástase? É quando o câncer de pele se espalha, quando qualquer câncer se espalha. Então, os melanomas se iniciam na primeira camada de pele e, num primeiro momento, eles se espalham superficialmente. Então, a gente vai vendo que aquela pinta se modificou, cresceu, ficou mais escura, ficou cheia de cores, e isso pode levar alguns meses. Num segundo momento, ele atinge uma espessura que vai chegar na segunda camada de pele. É nessa segunda camada de pele que estão os vasos sanguíneos e linfáticos. E uma vez que uma célula da epiderme vai encontrar um vasinho na derme, que já é a estrutura mais profunda, a segunda estrutura mais profunda da pele, a partir daí ele vai encontrar outros órgãos e causar doença à distância. E então essa é a importância de se falar de um melanoma e de fazer a prevenção do melanoma. Uma vez que a gente suspeita de um melanoma, quando o exame físico no consultório dermatológico sugere que ali tem um melanoma, existe uma ferramenta muito importante que é o dermatoscópio. O dermatoscópio é um equipamento que pode ser manual ou digital, que abre uma dimensão entre o olho nu e o microscópio, de modo que a gente saiba o que está acontecendo na maioria das lesões suspeitas e nas pintas também. E uma vez que a gente usa o dermatoscópio, a gente pode diagnosticar até 92% dos melanomas, sendo que numa consulta a olho nu, numa avaliação dermatológica a olho nu, conseguimos fazer o diagnóstico de apenas 70% dos melanomas. Então, a dermatoscopia aumenta muito a precisão diagnóstica. Antes de chegar ao dermatologista, normalmente as pessoas já chegam com uma queixa de uma pinta que se alterou. Então, muitas vezes o diagnóstico é feito em casa. A própria pessoa ou um familiar suspeita porque vê que aquela pinta ou ela não existia, ou uma pinta normal passou a mudar de formato, de coloração, e até mesmo pode começar a coçar, apresentar mudança de textura, pode se tornar uma verruga, pode se tornar uma superfície escoriada, pode sangrar à toa, e isso é altamente suspeito para melanoma. Uma vez que esses sinais e sintomas levou a pessoa ao dermatologista, então fazemos o exame físico de todo o corpo à procura de, além daquela queixa, outras lesões suspeitas, usa-se a dermatoscopia e quando se confirma que realmente pode ser um melanoma, o tratamento, aliás, não o tratamento, o diagnóstico final é feito através de uma biópsia. Então, a dermatoscopia é um exame que não precisa tirar a pinta da pessoa para fazer um diagnóstico, mas o diagnóstico final é no microscópio. Então, faz-se uma cirurgia, que é a biópsia, para retirar a lesão suspeita, e ela deve ser tirada inteira, com uma margem de 1 a 3 milímetros e removida até o subcutâneo, de modo que a gente não atrapalhe o patologista, que é o médico que vai examinar essa peça no microscópio. A partir daí, sempre vai ser feito um processo que é o seguinte: está suspeito de melanoma,
vai para o laboratório. Se isso é confirmado, precisa de uma segunda cirurgia, que a gente chama de ampliação de margens. Então, o diagnóstico final vem através do exame anatomopatológico e sempre se processa uma segunda cirurgia, que é a ampliação de margens, para fazer o estudo ao redor da pele onde o melanoma se confirmou. Através dos detalhes do anatomopatológico, que é o exame do microscópio, vai se fazer um estadiamento do grau de melanoma. Às vezes é um grau leve, que a gente chama in situ. Quando a gente pega um melanoma in situ, muito provavelmente aquele melanoma está curado. Mas existem outros estágios, então o tratamento vai ser de acordo com o estágio em que ele foi encontrado. É muito importante que o tratamento do melanoma seja de uma equipe multidisciplinar. Então, de acordo com determinados estágios, o paciente vai ser enviado a um oncologista, a um cirurgião oncologista, e a partir daí se processa o tratamento. Então, fiquem sempre atentos às suas pintas, sempre visite sua dermatologista, no mínimo anualmente, e faça o seu autoexame de pele regularmente. Curta esse vídeo, deixe seus comentários e compartilhe para que mais pessoas sejam ajudadas na prevenção do melanoma.